Pense em um filme que reúne gorilas gigantes, ogros gigantes, demônios, feitiçaria, gente sumindo do nada, portais, castelos e muitas outras bizarrices. Lucas, que diabo é isso? Bem, é o Equinox, filme de 1970, que você também pode chamar de Equinox, você pode chamar de tudo que você imaginar. Lucas, equino, tem alguma coisa a ver com equino? Meu amigo, cavalo não tem aqui, mas muitas e muitas outras coisas você vai achar. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de um filme lá de 1970, Equinox, que eu já vou adiantar. Eu vi pela primeira vez o filme recentemente e tal, falei, quero fazer um vídeo sobre ele, e é um filme que eu tenho certeza que cineastas como Sam Raimi, lá de Evil Dead, né, teve como influência, teve como inspiração para muita coisa. Aí eu fui buscar, será que eu tô maluco? Será que tem a ver mesmo? Sim, pessoas que trabalhavam com o Sam Raimi lá no Evil Dead, no primeiro, no segundo e até mesmo no terceiro, falaram que Equinox serviu sim de muita inspiração, e eu não diria só do Sam Raimi, não, diria de outros cineastas também. E aqui, como eu disse, você vai ter muita coisa, você vai ter ficção científica com sobrenatural, com alguma coisa ali que lembra um pouquinho na atmosfera o Twilight Zone, mas você também vai ter ali umas pitadas de Lovecraft e a gente vai chegar lá. Agora, você sabia, falando negócio de ficção científica e tal, que eu tenho meu livro, Supremo Mafaroto? Pois é, primeiro link na descrição, dá uma olhada lá, conheça o projeto. Tem a versão dele física, né? Você que prefere aí pegar no papel, cheirinho de livro e tal. E tem a versão digital, que é num valor mais acessível. Se você está procurando aí alguma coisa para ler, eu te garanto que eu me empenhei durante um tempo para fazer isso acontecer. E o resultado tá lá. Dá uma olhada aqui no link na descrição. O filme começa com uma explosão, bum, né? Um fogo ali subindo, um cara pulando ali é o David tá no meio do mato, ele suja metade da cara, inclusive, olha só, estamos falando de um filme B, estamos falando de um filme trash, estamos falando de um filme que custou $8 mil, tá certo que $8 mil em 1970 era diferente de $8 mil em 2025, mas mesmo assim é muito pouco, e isso é sentido no decorrer do filme. Porém, calma lá, eles têm várias saídas criativas, tem várias coisas interessantes que eles fazem nesse filme, não à toa ele influenciou os cineastas aí famosos atualmente, né? O David, ele tá maluco, ele começa a correr ali no meio do mato, ele tá fugindo de alguma coisa, ele tá gritando, Susan! Susan, cadê a pobre da Susan? A Susan parece que morreu, não sei o que aconteceu, né? Ele chega numa estrada, um carro tá vindo em direção a ele, ele olha pro carro, ele pensa, vai me ajudar. Pronto, estou salvo. Porém, esse carro tá acelerando cada vez mais, tá acelerando, tá vindo. Ele tá vindo agressivo. Esse carro não tem ninguém dentro dele. Não tem ninguém, tá? Ou a pessoa tá invisível, ou simplesmente, né, o carro, sei lá, o Elon Musk já existia naquela época. Bem, o David, ele é atropelado, mas ele não morre, ele não falece, tá? Ele é ajudado por um casal, levado para um hospital psiquiátrico, passa um ano, o David tá mal da cabeça, ele ataca um jornalista que vai lá entrevistar ele, eles falam o que aconteceu com esse cara, o que ele presenciou. E aí a gente vê num flashback o que aconteceu antes daquela explosão, antes do David ficar daquele jeito. David tava tranquilo, de boa, tava lá com a Susan na sua peguete, tava lá com outro casal de amigos, eles foram fazer um piquenique naquela floresta. Então como que um piquenique da floresta, né, foi parar aí negócio de explosão, de gente morrendo, de carro que não tem gente pilotando e do cara ficando daquele jeito, mas muita coisa vai acontecer de fato. A começar que eles foram também, além do piquenique, claro, eles foram atrás de um professor, um antigo professor do David, um cara que é cientista e tal. Quando eles chegam na casa desse cara, tá tudo destruído, e ali eles percebem, tem alguma coisa de errada naquela floresta. E esse é só um pedacinho de Equinox, é só ali a ponta
do iceberg, digamos assim. Não que seja algo muito complexo, e não é, mas teremos vários outros elementos aí, inclusive o filme tá aqui em boa qualidade, tá? No YouTube para assistir, infelizmente eu acho que não tem legenda em português, mas quem manja pelo menos mais ou menos de inglês, dá para assistir, dá para entender e ter a experiência por conta própria. Vamos lá, eu acho que o diretor do filme, o Jack Woods, ele consegue trazer uma atmosfera enigmática para o filme, da maneira que ele filma muitas vezes, como ele vai acompanhando aqueles personagens. Mais uma vez, são poucos os recursos, ele utiliza de elementos ali, principalmente quando ele vai mesclar no filme criaturas, monstros com os humanos, com os atores. Como que eles vão fazer isso num filme de 1970 que custou $8.000? 8 mil coxinhas e... 8 mil coxinhas não dá 8 mil... Enfim, né? Simplesmente ele faz com stop motion. Ele faz com stop motion as criaturas, né? Tem uma criatura que não é stop motion, tá? Tem um bicho ali que aparece que é um cara vestido do negócio e coisa e tal. Mas as outras criaturas, né, um bicho com tentáculo que me lembra muito o universo de Lovecraft, é stop motion, e por ser uma coisa de mais de 50 anos de existência, acho bem feito, acho bem realizado, acho que a maneira como ele coloca ali os atores em tela, com aquelas criaturas, como ele sobrepõe ali as imagens e tal, funciona bem. É um negócio que exige uma certa habilidade, exige um certo cuidado e traz isso. E beleza, você pode falar, Lucas, mas fica muito estranho e tal. Mais uma vez, mais de 50 anos. Mas essa estranheza, para a ótica de hoje, também ajuda a atmosfera, o clima do filme, ter um certo charme, ter ali uma coisinha que agrega. O elenco é ruim? É ruim. O diálogo é fraco? É fraco. Tem personagens extremamente caricatos? Tem. Por exemplo, o Jack Woods, o diretor do filme, ele também é ator aqui no filme. Ele faz um policial que tá ali de olho nos casais, tá? O que vocês estão fazendo aqui nessa floresta, coisa e tal. Tem momentos da atuação do Jack Woods que, meu amigo, eu vou te contar uma coisa, é extremamente over, é extremamente exagerado e sai de uma coisa que pode ser aterrorizante, ameaçadora ali em certo ponto, para ser uma coisa puramente engraçado, galhofa, e não só com esse personagem, com outros personagens. Isso aí também acontece, vai muito da direção de atores, como eles vão reagir a determinada coisa. Então, tudo isso no filme é, na grande maioria do tempo, tosco, tá? E acaba dando a volta no filme. Ele acaba... É um terror, é pra ser uma ficção científica, sobrenatural, etc. Mas ele acaba ficando mais engraçado e tosco do que aterrorizante, assustador, etc. Inclusive, eu não tenho exatamente essa informação, mas eu acredito que eles levaram bastante tempo pra fazer esse filme. Porque o Edward Connell, que faz o David ali, o protagonista, ele mudou demais. É o mesmo ator e tal, mas você pega ele ali no começo do filme e ele no meio do filme, sei lá, acho que passaram alguns anos, ou o cara, ele pegou tanto, mas tanto sol, que ele acabou ali envelhecendo um bom tempo. E eu acho que essa coisa dos caras terem trabalho pra caramba pra fazer o filme, às vezes demorou muito pra filmar algumas coisas e tal. A montagem do filme muitas vezes é grosseira também. Dá pra ver que há esse momento na montagem que é meio confuso ali, na maneira como ele vai colar essas cenas, vai estabelecer alguns momentos, sabe? É um negócio que também fica estranho. Mas eu acho corajoso e criativo não só a questão dos monstros, do stop motion, mas o universo que o Jack Woods, que Equinox tenta construir, conceber. Existe uma coisa ali até à frente do seu tempo em termos de gênero. Unir o sobrenatural com a ficção científica, por exemplo, trazer um livro demoníaco ali, livro esse que a gente vai ver em uma outra grande franquia de Sam Raimi, né, que a gente vê uma coisa muito parecida nas descrições, no perigo do livro e tal. Então, por mais que na prática, na execução, todos esses vários elementos que são colocados aqui não são encaixados ou desenvolvidos da melhor maneira, mas eles estão ali e eles acabam sendo interessantes e você acaba falando, pois é, né, você vê. O cara fez esse filme com troco de pinga, né,
E será que se ele tivesse, sei lá, 10 vezes mais o orçamento, tivesse, né, mais condições de filmar em um tempo hábil ali, não passar anos filmando isso aqui, teria saído melhor? Teria uma coisa mais interessante? Ele teria colocado essas ideias com uma resolução, né? A prática seria muito melhor sucedida, a gente nunca vai saber, a não ser que, sei lá, façam um remake desse filme, que eu acho muito difícil também de acontecer. Aí você pode me falar, Lucas, mas tem gente que não tem dinheiro, que faz um filmão e tal. Sim, eu concordo. Né, orçamento não é tudo, é importante sim, mente para você quem fala que não é, né, porque a produção ela tem mais condições, ela tem mais estrutura para fazer acontecer isso, né, flui melhor, assim como a gente também tem projetos milionários de mais de 300 milhões, que é uma verdadeira porcaria. Mas nesse caso aqui, a gente sente em tela nos elementos dos monstros, na feitiçaria e coisa e tal, a ambição do diretor, mas que infelizmente é bastante limitada por esses motivos que eu falei. Então, meus amigos, Equinox é um surto, é um filme bizarro, é um filme estranho, é um filme engraçadaço, mas que é muito interessante de ver, justamente pra gente ver o quanto que tá enraizado algumas coisas ali nele e o quanto essas coisas podem ter respingado no cinema até hoje, até em obras atuais. Não digo só disso, né? Não digo só dessa obra em si, até porque Lovecraft, por exemplo, já existia há muitas décadas, né, antes do lançamento desse filme. Mas juntar isso, criar algo original e trazer um universo cheio de elementos bizarros ali, com certeza é um mérito, mesmo aos trancos e barrancos, tá? Eu dou uma nota 5.5 para Equinox. Ficou interessado? Se você quiser tirar aí suas conclusões, como eu digo, né? É 1h20 de filme, é VaptVupt, vale a pena, tá aí, quero fazer uma pipoca, não tô nada para assistir, dá uma procurada no YouTube que você vai achar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, David, Susan, a sua peguete, o outro casal, que é o Jim e a Vicky, né? Eles estão ali procurando o doutor e tal, o diabo de fazer o piquenique, eles esquecem, eles passam a ficar intrigados ali, a cabana do velho estava destruída, o que foi capaz de fazer isso? Mal eles esperam, tá? Eles entram numa caverna, ficam perdidos ali numa caverna escura. Do absoluto Neida, aparece um velho sorridente na caverna, sorrindo tal qual o Coringa, né? Entrega um livro gigante, esquisito ali pra eles. Do nada, fala, toma esse livro ali. Eles pegam o livro, ficam mais uma vez intrigados. Que diabo de livro é esse? Com uma certa dificuldade ali, mas a curiosidade obviamente era muito maior, o David consegue abrir ali o livro tem um monte de anotação, tem negócio de bruxaria, de feitiçaria, símbolos demoníacos, né? Tem também coisas científicas, e aí a gente descobre que o doutor lá que ele estava procurando, que foi professor do David, o Waterman, ele tava com esse livro, né, que foi parar na mão daquele outro velho. Por quê, Lucas? Pra quê? Não interessa, talvez o filme ele não vai especificar isso não, tá? Mas o doutor tava na posse daquele livro ali, né, e agora tava desaparecido. Inclusive tinha negócio de oração ao contrário, várias coisas ali que se eu tivesse com o livro em posse, eu já largava ele, já saía correndo e nem olhava para trás, mas não, eles ficaram ali todos instigados e tal. Porém, do absoluto Neida, novamente, o Dr. Waterman, ele aparece, ele rouba o livro deles, sai correndo desesperado do nada. Aí o David e o Jim vão atrás dele, né, e consegue alcançar o velho cai, morre. Na verdade, quando o David vira, ele tá morto já. Com uma queda que não dá pra matar, mas ele morreu. E aí o melhor, né, tem umas coisas inexplicáveis e tal, mas é pra aumentar o suspense ali, o mistério do filme, que o velho morre, dura ali com a bocona aberta, eles viram a cara ali um pouquinho e tal. Quando eles voltam, cadê o cadáver do velho? Desapareceu. Temos o policial, o xerife, que tá rodando ali na floresta, investigando eles ali, observando eles, que é o Asmodeus. Meu amigo com esse nome aí, não sei não, hein? E o Asmodeus, ele tem um anel, né? Um anel ali dourado que ele bota. Quando ele bota esse anel aí, se segure, tá? Inclusive, ele bota o anel e ele ataca a Susan,
a namorada do David, que tem um momento ali que ela tá sozinha. E meu amigo, inclusive, é o Jack Woods, é o diretor que faz esse policial. As caras e bocas que esse cara faz não é brincadeira. O jeito ali, ele parece um demônio, mas um negócio ali que... E ele vai pra abusar dela, não é um simples ataque, não. Ele começa ali pra cima, só que aí ela tá com uma correntinha, com uma cruz. Quando ele vê a cruz, ele já recua ali todo, né? E sai correndo. Então você pensa, será? Eu acho que não é um mero policial, não, hein? Bem, em relação ao livro, a galerinha, né? Os nossos piquenickers, né? Eles descobrem que o livro tem mais de 1000 anos, que ele é uma espécie de bíblia demoníaca, bíblia do mal, capaz, inclusive, de invocar demônios, criaturas gigantescas. E que, inclusive, o doutor Waterman lá, que apareceu, desapareceu, depois desapareceu de novo, etc, né? Ele estava usando o livro porque ele queria usar aquela magia, aquela coisa sobrenatural demoníaca para a ciência. Ele queria para o bem da ciência. Só que, adivinha só, obviamente, saiu do controle. A gente vê uma cena ali, um flashback, que o velho acabou invocando um bicho com tentáculos ali, e esse bicho com tentáculos gigante, né? Ele destruiu a cabana do velho. Inclusive, esse bicho me lembra muito uma coisa mais cósmica ali, uma coisa bem Lovecraft. Tá bom de bicho? Tá bom de monstro? Nananina não, porque o Asmodeus lá, o policial que não é policial, coisa nenhuma, não é maluco, sei lá, sabe lá, ele usa o anel dele novamente e ele invoca dessa vez um macaco gigante. Macaco esse que primeiro mata o velho na caverna. Esse velho estava esquecido no filme, ele só reapareceu para morrer porque o velho sorridente é outro velho, né? Waterman não, tá? O macaco mata o velho, depois vai atrás das meninas lá da Susan para matar elas. Aí o Jim e o David começam a tacar um monte de pedra no macaco. Nesse momento é um momento maravilhoso. O Jim, o amigo do David, pega um pedaço de galho dessa finura, dessa grossura, o negócio parece um graveto, e faz uma lança e fala, não, eu vou lá, eu vou matar esse macaco e tal. Aí o David fala, não, atrai ele ali, chama a atenção dele, me dá a sua lança que eu vou matar ele. E assim ele faz, e o Jim quase cai ali da montanha, quase morre. O David se aproxima do macaco e com aquele graveto ali, que sei lá, mal dá pra palitar os dentes, ele acaba enfiando ali no macaco e matando o macaco. E sim, vamos acreditar que era uma arma super potente pra matar um macaco gigante, monstruoso do demônio. E nisso o filme vira um toma lá da cá, parece um Scooby-Doo, alguns vão pra um lado, outros vão pro outro. Jim se separa da galera, encontra o Asmodeus lá, o policial que não é policial, que tá mais pra capiroto. Inclusive esse cara, o Asmodeus, ele tá querendo o livro, né? E aí ele pede o livro pro Jim, aí o Jim mostra lá, tipo um colarzinho que eles estão de proteção pro cara, pro Asmodeus, e ele se repele novamente, deixando claro, não, esse cara é um demônio, no mínimo. Só que é muito engraçado essa cena, porque o cara, ele só fala, não, guarda isso, ele tá ali sofrendo, e o Jim faz o quê? Adivinha o que ele faz? Sim, ele guarda ali, e o cara fala, não, eu posso te dar tudo, né, calma, Asmodeus, cara. Posso te dar tudo, de riqueza, o que você quiser. Porém, quando esse maluco começa a dar as risadas perturbadas dele, né, o Jim sai vazado e fala, não, esse cara é maluco mesmo, deixa eu sair daqui, e se reúne com os demais. Porém, o maluco lá do Anel Dourado fala, ele bota o anel e convoca mais um bicho, dessa vez um ogro, agora não é stop motion, é um cara mesmo pintado de verde ali, deve ter acabado ali, não, se bem que vai ter mais uma criatura stop motion, então calma lá. E vai atrás da galera. O Jim acaba sendo puxado por essa criatura aí para uma outra dimensão, uma dimensão que some as coisas. Inclusive tinha um diabo de um castelo lá que eles tinham visto e depois esse castelo some por causa dessa outra dimensão, né? Inclusive, tá um parênteses, essas cenas com esse cara, né, esse ogro, é legal porque eles fazem ali, mais uma vez, por uma perspectiva que dá a parecer que ele é realmente gigantão em comparação aos outros, né? Uma coisa meio Chaves ali, meio Chapolin, mas que aqui funciona um pouco melhor, tá? E aí o David vai atrás do amigo, e aí eles tacam aquele filtrão amarelo nessa outra dimensão, ele encontra o Jim, fala, meu amigo, vamos embora, né? E aí a gente vê que, na verdade, aquele não é o Jim verdadeiro estava deitado lá, machucado, prestes a morrer,
e na verdade o David levou o outro cara lá, o Asmodeus, sabe-se lá quem, né? E dava pra ver claramente que não era o Jim verdadeiro, porque eles pintaram de preto o olho do cara. Só que aí levou ali pelo menos um minutinho pro David falar. Ele vira e fala literalmente: você não é o Jim, né? Você não é o Jim. Não, o David não é não, meu amigo. Nisso os dois caem na porrada, né? O David e o falso Jim, que é na verdade o Asmodeus, que é lá o policial que não é policial, né? Que na verdade é um demônio. Ele assume a verdadeira forma, se transforma num demonhão lá de asas, né? Ali, mais uma vez, no stop motion. E aí ataca as meninas, pega lá a pobre da Vicky, mata ela, pega a Susan, né? Com as patonas dele, depois solta, ela fica toda machucada. E aí tem umas paradas, porque, tipo assim, a Cruz repele ali os demônios, né? Por exemplo, o Asmodeus. E aí tem uns momentos que a Susan perde a Cruz, né, do nada ali no meio da floresta, ela não nota, aí não tem como expulsar mais o bicho, mas depois essa cruz reaparece ali do absoluto Neida e o David usa a cruz novamente. Isso porque tá uma floresta ali gigante, ninguém viu essa cruz caindo, mas ele pega a cruz pra usar ali contra o demônio. David e Susan foram os únicos que sobreviveram, estão machucados, estão cansados, né, mas eles correm ali com o livro, eles precisam ficar com o livro, porque se o livro for pro demônio, pro Asmodeus, vai dar ruim. Vai dar treta, né? Eles chegam ali num cemitério onde tem uma cruz enorme e o demônio vem em direção a eles. O demônio, ele é meio míope, tá? Porque a cruz era gigante, ele pega e bate na cruz, morrendo ali, né? Porque era uma cruz grandona, né? Ele um pouco deve ter reprovado na autoescola várias vezes. E é nessa colisão do demônio com a cruz que explode e a gente vai pro início do filme, do Dave lá pulando da explosão, explosão mal feita pra caramba, né? A Susan morreu nessa explosão, tá? E aí a gente vê exatamente as cenas que a gente viu no início do filme, eles repetem. Do David correndo, dele saindo ali da floresta, dele sendo atropelado pelo carro que não tem motorista. E detalhe, tá? Quando ele tá correndo ali, saindo do cemitério, uma sombra gigante ali, demoníaca, aparece do nada e fala: ó, daqui 1 ano e 1 dia você vai morrer. E aí volta pro hospital, pro início do filme, né? 1 ano e 1 dia depois, quando o David supostamente ia morrer, o jornalista ali para de falar com o David, eles levam a cruzinha que ele tinha, que era algo que supostamente protegia ele, e fala: meu Deus, minha cruz e coisa e tal, né? O jornalista vai embora e aí ele cruza com a Susan, né, a namorada do David. Mas peraí, ela morreu 1 ano depois, mas claramente não era Susan, claramente era o Asmodeus, o demônio, né, que tomou o corpo dela e estava indo matar o David. A gente não vê isso, fim de Equinox, mas deixando claro que ele iria morrer. Afinal, ele estava desprotegido, né, nem a cruz ele tinha ali mais, e estava ali preso no hospital sem ter como fugir. É isso, tá? É um filme maluco, cheio de coisas, cheio de elementos, né? Acabei nem citando tudo, mas basicamente é isso, em termos de sobrenatural e um pouquinho de ficção científica também. Mas o filme ele é interessante, ele tem coisas curiosas, né? Ele tem saídas ali com uma certa qualidade, principalmente se tratando da época, né? Eu acho que ele acabou servindo sim como um case para outros profissionais da área de efeitos visuais ou propriamente diretores, por que não? Mas o todo, ele é bastante problemático, narrativamente é um filme que ele é maluco, ele parece que tá com o dane-se ali de vez em quando. E você já tinha ouvido falar dessa obra, Equinox? Já assistiu? Tá com vontade de assistir? Mais uma vez, dá uma procurada por aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Se você ainda não é membro do canal, dá uma olhadinha aqui no link na descrição, dá uma olhada também nos benefícios, né? Receber vídeo antecipado, exclusivo, live exclusiva, entre outras cositas más. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.